Em relação à sexta relação que a criança, que a pessoa tem, né, em sua etapa de desenvolvimento, é a relação com as leis, com as regras e com os limites, que também começa a ser mais cobrada na época da escola. Então entendam como essa época aí da infância, da primeira infância, 6, 7, 8 anos, é importante. A gente começa a internalizar as leis, regras, normas e limites da nossa casa, do nosso corpo, com a sociedade. Então, nesse momento, é importante a gente olhar como foi na nossa história, como me ensinaram as coisas. Eu era muito castigada, eu era muito beneficiada, eu era preferida em relação a outro irmão, a outro primo, eu era ignorada pelos meus pais, eu fui ignorada na escola, eu passei por algum problema com amiguinhas da escola que causou um trauma. O que é um trauma, gente? Vamos entender. Eu fiz até uma definição escrita aqui sobre o que é trauma. Ai, meu Deus, onde que eu botei? Ah, gente, eu escrevo tantas coisas em tantos lugares que agora, de repente, eu não vou encontrar. Mas, enfim, eu fiz uma definição bonitinha de trauma. O trauma é algo que você deveria ter atravessado naturalmente, mas que criou um bloqueio. E esse bloqueio não foi tratado, não foi curado. Se esse bloqueio está aí, ele causa um trauma na sua vida. É como se fosse, tem um terreno e aí tem um buraco, sabe? Aquele buraco ali, ele tem que ser preenchido para que aquele terreno continue estável, tá bom? Então, assim, quando a gente olha para nossa vida, os primeiros traumas, de repente, dependendo da sua história, são intrauterinos. Então, todas essas fases são passivas de trauma. Por exemplo, você pode ter tido um trauma dentro da barriga da mãe. Você pode ter tido um trauma na sua relação com a mãe, por exemplo, uma mãe que não quis te amamentar, ou uma mãe que teve um problema na amamentação, ela não conseguia ter leite, ou privação mesmo de alimento, de repente a sua família ser uma família muito carente, né, de recursos e você sentir fome, ou ter alguém que cuidava de você, que não prestava atenção no seu choro, e aí além da fome você sentia frio, ou você ficou com muito cocô, com muito xixi, ficou assado, enfim, são coisas inconscientes, a gente não vai conseguir lembrar por que a gente se sentia desprotegido, mas nessa fase isso pode ter acontecido. Então, a gente tem que olhar para a nossa história para a gente identificar. Se a gente não consegue se lembrar, a gente precisa pensar que pode ter sido uma fase anterior ao que a nossa memória consegue alcançar, tá bom? E aí você tem que ir tratando os seus próximos relacionamentos baseados nisso, nesse buraco que você tem, nesse trauma que você tem. Então, por exemplo, se foi na relação com o pai, irmãos, tios, né, que você ainda era um bebê, como que essas pessoas te tratavam? Você se sentia acarinhada? Você se sentia protegido? Como que foi isso na sua primeira infância? Como que foi essa questão com o seu próprio corpo? Brigavam muito com você quando você fazia xixi na cama? Sua mãe, seu pai, seus irmãos debochavam de você porque você estava sem fralda e fazia xixi na calça e você não conseguia subir no vaso, você tinha medo. Tudo isso são lembranças que ficam guardadas. Então, por exemplo, se você, em alguma fase da sua vida, você é mulher ou você é homem, se você se sentiu invadido no seu corpo por alguém, invadido, assediado, abusado, se você teve isso na sua história, com certeza você tem um trauma a ser curado. Se isso não foi tratado na sua história, você vai carregar isso para todos os seus relacionamentos de alguma maneira, porque esse trauma está ali, esse trauma está presente. Então, observa como você está lidando com as coisas que estão acontecendo nas suas relações, porque tudo tem uma justificativa. Se você está precisando, se você está desejando algo numa relação que você não consegue se dar, por exemplo, muitas pessoas colocaram ali respeito. E eu entendo que muitas pessoas foram desrespeitadas na infância. Muitas de nós fomos desrespeitados na infância em algum momento. Eu ouso dizer que
todos nós fomos desrespeitados na infância em algum momento. Por exemplo, os nossos pais têm o costume, né? Eu espero que tenham aqui pais e mães. Hoje, agora a gente está com 18 pessoas acompanhando a live. Então, tem aqui nesse momento pessoas que o pai ou a mãe forçavam a se relacionar, a falar, fala oi pro tio, vai no colo da tia, hoje você vai almoçar na casa da amiga da mamãe. E às vezes era uma pessoa que você não gostava. Mas se você não fosse, não abraçasse, não ficasse quietinha na casa da tia, não fosse brincar com o filho da amiga da mamãe, que de repente você não gostava, a sua mãe ia ficar triste. E o que uma criança menos quer na vida é deixar o pai e a mãe triste. Então a criança vai. E aí a criança, nesse momento, se desrespeita. Por quê? Ela está respeitando aos pais, mas ela está indo contra algo que ela está sentindo. E os pais não dão esse espaço para a criança falar: eu não quero, eu não gosto de fulana, eu não tô com vontade de ir para casa da minha avó, eu não quero dormir na casa da minha tia, né? A gente com 5, 6, 7, 8 anos, a gente tem que fazer o que os pais mandam. E muitas das vezes os pais não perguntam o que a gente está sentindo, não perguntam o que a gente está desejando naquele momento. E às vezes o que a gente quer é ficar no colinho do pai, é ficar no colinho da mãe, é ficar quietinha dentro de casa. E às vezes a gente é obrigada a ir para uma festa que a gente não quer, a gente é obrigada a ficar na casa de pessoas que a gente não gosta, ou a gente é abandonada pelo nosso pai e pela nossa mãe num local que a gente não queria estar. Por exemplo, na casa da madrinha. Eu vou te deixar na casa da sua madrinha e vou fazer compra. E você não quer ficar sem a sua mãe na casa da sua madrinha. Então já entra ali, por menor que seja, já entra ali um abandono, um sentimento de rejeição. Você pensa que a sua mãe não gosta de você, por isso ela está deixando você na casa da sua madrinha, mesmo você não querendo. Você se sente abandonado pelos seus pais. Então, os nossos pais, e assim, por favor, entendam isso como um grande feedback para a gente ter essa consciência. Os nossos pais também não têm essa consciência. Ninguém nunca falou isso para eles. Nós, enquanto pai e mãe, também vamos passar por isso em algum momento, de repente. Se a gente não estiver atento ao que o nosso filho está falando, ao que o nosso filho está demonstrando, a gente vai fazer igual. A gente vai forçar o filho a fazer coisas que o filho não quer. Quantos filhos, às vezes, foram abusados, maltratados na escola, e aí a criança ama a escola. De repente, a criança passa a odiar a escola. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu nessa escola. Não é do nada. Nenhuma criança deixa de amar uma coisa que ela ama do nada. E aí a gente fala, tá com manha, tá muito mal criado, vai sim, vai pra escola sim, porque eu tô mandando. Como é que você de uma hora pra outra deixou de gostar? Exatamente. Então, cabe aí uma investigação, uma pergunta, né? Então, os nossos pais, quando agiam assim com a gente, não era algo do desejo deles criar esse trauma, criar esse bloqueio, tá bom?